Outras coisas que eu tive que aguentar calada em 2023 são em relação à minha família. E eu falei disso em alguns áudios que 9 pessoas já viram. Pronto, vocês são responsáveis por essa informação, porque eu apaguei os stories. Porque meus familiares vão ficar muito chateados comigo, sabe? E eles iam ficar com muita raiva, porque a vergonha que eles estão fazendo estava sendo exposta para todo mundo. E eu falo sorrindo porque pra mim é muito irônico, sabe? É muito irônico como as pessoas têm coragem de fingir que coisas não acontecem. Mas enfim, para as pessoas que vieram me stalkear, para as 110 pessoas que vieram me stalkear para ver a minha reação em relação ao meu pai ser mandado para a Argentina, a minha reação é a seguinte: onde estava a compaixão e onde estava o respeito quando decidiu mandar o pai de filhos que perderam a mãe há 1 ano para outro país? Ah, mas os filhos são adultos. Gente, a minha irmã, ela é independente financeiramente e ela mora sozinha. Mas a minha irmã precisa de suporte emocional, porque a minha irmã ainda está em luto. E a minha irmã tem um péssimo relacionamento com meu pai, porque ela ainda está muito magoada com tudo. O meu irmão está noivo, o meu irmão vai casar ano que vem e vai morar na casinha dele. E o meu irmão precisa de suporte emocional. E eu fiquei nas mãos de Deus, né? Então, o sentimento é de abandono. Muitas pessoas vieram falar comigo, disseram: estarei lá por você. Eu não acredito nisso, porque nunca estiveram, não são minha família, não me amam, não me conhecem, não são capazes de me compreender. E ainda que exija um desejo genuíno no coração delas de dizer: estou aqui por você, não é família. A família é algo muito importante e a minha família, desde que a minha mãe morreu, está destruída. O mais legal é que assim, é dizer: Deus cuida, Deus vai cuidar. Eu sei. Mas às vezes a gente também pode ser instrumento de cuidado de Deus, tendo um pouquinho de compaixão e respeito, e entender que uma família em que a mãe morre, os filhos vai cada um para um lado, o pai casa de novo, os filhos moram em outra casa e agora esse pai vai ser enviado para outro país. Gente, me diz onde é que tá tudo bem, me diz onde é que isso é cabível. Deus vai cuidar. Ele vai cuidar porque vocês não estão cuidando. Olha, esse ano vai vir. E se o que eu estou dizendo que vai acontecer não acontecer, eu venho aqui e digo: eu estava errada. Não foi nada do que eu disse. Mas se acontecer exatamente como eu estou dizendo que vai acontecer, eu vou vir aqui e vou dizer: lembra as promessas que vocês fizeram? Não significaram nada. Nem vocês acreditaram no que vocês disseram. E eu já sabia disso desde o início. Pois é. Plano de Deus. Às vezes são só decisões de homens mesmo, que Deus usa pra glória dele.
Eu já recebi várias vezes esse vídeo dessa jovem, né? Filho do evangelista que está indo para a Argentina. Está aí nas redes sociais, né? Eu tenho uma palavra para essa jovem, né? Louvo a Deus pela vida dela. E ela fique certa que a maioria absoluta dos jovens e adolescentes da nossa igreja agradecem a Deus pela vida dela. Que essa jovem levante a cabeça, saiba, não tenha dúvida, jovem, de maneira nenhuma que você está sendo usada por Deus para algumas finalidades. A primeira é abrir os olhos do seu pai, que como todo obreiro da igreja, nós somos bitolados, nós aprendemos a obedecer cegamente a homens, mesmo homens caídos, mas chega um momento que Deus abre os nossos olhos. Talvez ainda Deus não tenha aberto os olhos do seu pai, porque talvez ele não se permitiu. Mas eu não tenho dúvida, minha jovem, que eu não lhe conheço, né? Não tenho dúvida de que Deus está lhe usando para divertir o seu pai, para alertar o seu pai, que achando que está acertando, obedecendo homens, aceitando uma chamada, que neste caso aí, desta tal obra missionária, não tem nada a ver com Deus, porque Deus, ele não leva alguém para uma obra missionária destruindo a principal obra missionária que ele colocou nas nossas mãos como pais, que é a nossa família, né? Você está representando uma grande maioria absoluta de jovens e adolescentes da nossa igreja que estão aflitos, muitos até já morreram de depressão, de tristeza, de angústia, muitos estão angustiados, até hospitalizados. Eu tenho uma experiência pessoal. No ano de 2002, no jogo da final da Copa do Mundo, eu era dirigente de uma escola dominical em uma congregação e cegamente e com muita ignorância por quê? Porque preferi ouvir a voz de Deus e o que está escrito na palavra de Deus para obedecer homens caídos. Deixei meus filhos angustiados, um com 7 e outro com 5 anos, que queriam ficar em casa para assistir o jogo da final da Copa do Mundo, mas eu disse que teríamos que ir para a igreja, para a escola dominical. Os meninos foram chorando, angustiados, tristes. Aquilo me marcou, aquilo me traumatizou. Talvez muito mais do que a eles. Mas Deus me deu graça e sabedoria para reparar esse erro com muita pressa. Mas muitos não conseguem reparar, muitos não conseguem. Será que os fanáticos religiosos irão dizer que essa jovem está endemoniada? Que essa jovem é uma rebelde? Será que vão dizer isso? Não, irmãos, façam isso não. Pelo contrário, abracem essa menina. Parabenizem essa menina. Que através do testemunho dessa menina, do desabafo dessa jovem, outros jovens se libertem de tanta opressão. Não desobedecendo aos seus pais, não. Mas conversando, chamando os pais para conversar. Veja que ela diz o seguinte: as pessoas fingem que coisas não acontecem, mas não é verdade? As pessoas estão fingindo que o pecado, que a soberba, que a tirania, que a loucura não está acontecendo dentro da igreja, mas está acontecendo. Ela ainda diz no seu vídeo: onde está a compaixão e o respeito quando decidiu? Ela dá endereço. Não foi uma decisão de um grupo, não, mas uma decisão de uma pessoa única, que é quem decide tudo em nome da igreja. E ela diz: onde está a compaixão e o respeito quando decidiu mandar o pai de filhos que perderam a mãe há 1 ano para um outro país? E ela continua e diz: eu fiquei nas mãos de Deus. O sentimento é de abandono. Irmãos, isso dói na alma de qualquer pessoa que tem o mínimo de sentimento. E ela continua e diz: a minha família não me ama, não me compreende. Ela se refere à família, que é os parentes, né, que diante dessa cortina de fumaça em enviar o seu pai em um momento tão difícil para eles, que são 2 filhas e um filho, como ela cita aí, ela faz questão de dizer que a irmã dela não se relaciona bem com o pai porque está magoada. Irmãos, quantos filhos de obreiros da nossa igreja, de pastores da nossa igreja, não vivem angustiados, esposas, em uma situação de calamidade e de tristeza, enquanto os pais estão transmitindo uma falsa ideia de que estão fazendo a obra do Senhor, mas simplesmente obedecendo a homens totalmente desligados da vontade de Deus, da direção de Deus. E essa menina diz assim: olha, não adianta, a minha família não me ama, não me compreende, família é algo muito importante. Desde que a minha mãe morreu, a minha família está destruída. E é verdade. É verdade. No momento em que os filhos precisam, em que uma jovem ainda solteira precisa do pai, o pai vai embora, depois de um novo casamento. Eu conheço essa história, irmãos, aqui em Garanhuns. Obreiro, conhecido, foi enviado para o campo e os filhos ficaram. Alguns se revoltaram, Deus foi misericordioso que ajudou esse obreiro, mas o sofrimento foi grande. Quem sabe ainda existem sequelas. Conheço a história de pastor que ficou viúvo, casou novamente às pressas e abandonou os filhos. Sequelas ainda existem até hoje. E essa jovem continua dizendo: gente, me diz onde isso é cabível.
O pai é mandado para outro país, deixando para trás os filhos que perderam a mãe. Isso é um clamor que ela faz. E por fim ela diz: mas Deus vai cuidar, porque vocês não estão cuidando. Evangelista, o senhor que é pai dessa jovem, evangelista, servo de Deus, que creio que o senhor é um servo de Deus, mas precisa abrir os olhos diante do clamor da sua filha. Retroceda, não aceite esse convite. O senhor é evangelista, o senhor não vai deixar de ser obreiro, de ser homem de Deus. Recuse esse convite. O senhor não vai fazer a obra de Deus como Deus quer de maneira nenhuma, porque o senhor está deixando para trás a principal obra missionária que Deus colocou na sua mão, que é a sua família, seus filhos, que neste momento, apenas um ano do falecimento da mãe, precisam urgentemente do senhor. Retroceda, meu irmão, enquanto é tempo, para lá na frente o senhor não colocar a mão na cabeça como muitos têm colocado e dizer: o que foi que eu fiz? Cuidei da família dos outros e deixei a minha a ver navios. Evangelista, em nome de Jesus eu lhe peço, meu irmão, não tem nada de Deus nessa sua ida missionária para a Argentina, nada, 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 apenas uma cortina de fumaça para esconder coisas terríveis que estão acontecendo nos bastidores. Retroceda, ouça a voz de Deus através da sua filha. Deus está usando a sua filha em um clamor, E para você, minha jovem, eu lhe digo: erga a cabeça e se orgulhe, sinta orgulho desse seu clamor, dessa sua declaração. Não valorize aqueles que porventura possam lhe criticar e irão lhe criticar. Não valorize, não. Você tem convicção do que você está falando, do que você está dizendo. O seu clamor, Deus está lhe usando, não tenha dúvida disso. Está lhe usando para salvar o seu pai dessa armadilha. Seu pai está indo para uma armadilha. Mas oxalá, evangelista, que o senhor escute a voz da sua filha. Escute o clamor da sua filha. Talvez o senhor tenha rejeitado as várias formas de Deus falar com o senhor. Mas Deus está usando a sua própria filha, clamando, dizendo: pai, fica. Pai, minha irmã precisa do senhor. Pai, meu irmão precisa do senhor. Eu preciso do senhor. Nós queremos ser amigos seu, da sua nova esposa. Que o senhor precisa sim de uma esposa. Mas não é dessa forma que o senhor vai viver uma vida plena com a sua família. Não aceite esse convite, pai. É isso, evangelista, que a sua filha está dizendo. Deus está falando através da sua filha. Ouça o clamor de Deus através do clamor da sua filha. E para encerrar, irmãos, tudo isso que essa jovem está falando, a forma como essa jovem educadíssima, sábia, uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus, que fala com muita sabedoria em um momento tão difícil, ela retrata a triste realidade da grande maioria dos jovens, crianças e adolescentes, principalmente filhos de obreiros e pastores da nossa igreja, que preferem obedecer a homens, obedecer a falsas chamadas, obedecer a falsas determinações em detrimento de sua família. Pensem bem, obreiros, pensem bem. Os senhores estão malhando em ferro frio, achando que estão fazendo a obra missionária, achando que estão fazendo a obra de Deus, ao mesmo tempo que estão abandonando a principal obra que Deus colocou em suas mãos, que é a vossa família. Parabéns, jovens. Parabéns os irmãos que estão apoiando essa jovem. Parabéns, minha filha, que Deus te abençoe, te dê força e que o teu pai escute a voz de Deus através do teu clamor.